A raiva é uma resposta a situações de injustiça, né, ameaças ou frustração. Porém, gente, o que é injustiça? Nós estamos falando de qual justiça? A divina ou dos homens? Só com essa pergunta, nós já percebemos que podemos falar de justiça ou injustiça a partir de crenças que nos foram implantadas. Por quê? Se pensarmos na providência divina, na perfeição divina que a gente tanto fala aqui no programa, né? Será que de fato existem injustiças? Olá, muito boa tarde a todos que sintonizam os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta, e estou aqui como todos os sábados ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é psicanalista, é consteladora sistêmica e terapeuta holística. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos. Queridos ouvintes, nós estamos aí no apagar das luzes, né? Nos últimos dias de 2024, um ano que teve muitos desafios. E segundo os estudiosos da astrologia, para quem não sabe, a astrologia é uma ciência milenar que tem origem lá na Babilônia, 2 milênios antes de Cristo, e que estuda a influência dos corpos celestes na vida e como a posição dos planetas e estrelas influenciam, né, a vida de todos nós. Então, segundo a astrologia, segundo os astrólogos, né, as pessoas que entendem do assunto, 2024 foi um ano decisivo para aqueles que deveriam ter tomado alguma decisão, para aqueles que já não estavam mais suportando determinadas situações vividas, para aqueles que desejavam iniciar um novo projeto. Foi um ano que pediu ação, pediu atitude das pessoas, né? Dizem esses estudiosos que 2024 foi um ano de desafios porque o planeta Saturno, que é considerado uma espécie de energia negativa do sistema solar, foi o planeta que teve uma forte presença e influência nesse ano de 2024. Foi um ano de muitos desafios, no entanto, foi também um ano de muita evolução, um ano de grandes oportunidades para aqueles que decidiram se autorrenovar. E 2025, hein? Em 2025, a astrologia diz que será um ano de reflexões e de reequilíbrio da coragem. É um ano também de transformação, mas é um ano de inovação e é um momento para entender que para construir bases mais sólidas para o nosso futuro, a gente tem que começar a agir e começar a agir hoje, no presente, no agora, para a gente se auto-melhorar. 2025 será, portanto, um ano de profunda reflexão, em que nós seremos convidados a mergulhar no nosso interior e a explorar quem nós realmente somos. Situações aparentemente simples poderão se transformar em grandes lições, impulsionando a gente a crescer e a nos tornarmos melhores, mas de dentro para fora, né? Por isso, querido ouvinte, hoje o nosso papo aqui é sobre como nós podemos iniciar um novo ciclo transformando a nossa realidade, tornando a nossa vida mais leve, mais prazerosa, mais equilibrada. Eliane, então vamos lá, como que nós podemos despertar a nossa consciência para a verdadeira realidade a partir desse novo ano que está aí batendo na porta? Bom, Edgar, os caminhos são vários, tá? No entanto, como você disse, aproveitando a energia do planeta em 2025, o planeta que vai reger 2025 é Júpiter. E a energia de Júpiter é de expansão, gente, expansão mesmo. Então será uma época muito boa para a gente expandir em todos os sentidos mesmo. Então, cuidado com a negatividade também, tá? Mas será uma época muito boa, principalmente para o despertar da consciência. Nossa consciência vai expandir ainda mais. E expandindo a consciência, nós podemos criar mais saúde, mais abundância, mais prosperidade, mais alegria. Não só para nós, mas principalmente para todos que estão ao nosso redor. O mundo receberá essa energia da expansão de Júpiter.
E como nós vamos fazer isso? Como fazemos isso? Como podemos aproveitar essa energia de Júpiter, que estará regendo o nosso planeta a partir de 2025, e nos transformar, né? Renascer para um novo ser, para um novo eu, né? Como a gente costuma dizer aqui. Como ser uma pessoa mais consciente da sua essência divina, uma pessoa mais consciente do seu verdadeiro ser espiritual e infinito, né? Que é o que nós somos. Então, para falar em um novo ser, a gente obrigatoriamente tem que começar falando da nossa mente, né? Não tem como falar Quem é que manda, de uma nova pessoa sem falar da mente, das nossas crenças, aquilo que eu falo das crenças, a crença limita, né? Nós vamos falar aqui das crenças que limitam as suas ações, as suas atitudes. Aquelas crenças que dizem respeito à falta, à escassez, à falsa humildade, à falsa bondade, caridade, ao medo, né? À raiva, insegurança, injustiça e coragem. Ó, quanta coisa a gente vai trocar ideia aqui. Tudo bem, então vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas crenças e ao final do programa, fica aí com a gente até o final, porque no final a gente vai passar para vocês como a gente pode ressignificar tudo isso, como que a gente pode trocar essas crenças por crenças que nos tornam mais conscientes e mais felizes, né? Então vamos lá, vamos começar falando de escassez, né? A crença que nós temos sobre escassez é uma crença que nos foi implantada desde muito tempo atrás. A humanidade já passou por muitos traumas, por muitos conflitos, por muita dor, por muito sofrimento, e a crença da escassez tem raiz lá atrás. Exatamente. Né? Nos tempos da guerra, por exemplo, nós podemos citar as duas grandes guerras mundiais, né, que foram, né, tanto impacto aí na humanidade, e tantas outras que infelizmente aconteceram. As pessoas com medo, né, que faltasse alimentos na época da guerra, que faltassem coisas, né, de necessidades ali, das primeiras necessidades, o que elas faziam? Elas estocavam, elas armazenavam, com medo de faltar, né? Então, a gente, até hoje, criou um padrão que se estabeleceu, né? Nós temos a ilusão que vamos ficar sem, nós vamos passar fome, nós vamos morrer. E isso vem lá de trás, a gente está dando um exemplo, né? Tem outros também. Principalmente a gente que é brasileiro, né? Porque nós temos aqui na nossa Constituição como povo muitas descendências europeias, né? Italiano, português, alemão, várias descendências que vieram da Europa e também da Ásia e que sofreram muito com as guerras. E nós, como descendentes, carregamos esses padrões de escassez, de falta. Tem muitas pessoas que tornaram-se até acumuladores, porque tem no seu subconsciente a ideia de que vai faltar. Então elas guardam até aquilo que elas não necessitam e não fazem ideia se algum dia vão precisar daquilo, mas elas vão guardando, vão acumulando com medo de faltar. Exatamente, veja que interessante. Quantos padrões, né, carregamos dos nossos ancestrais e achamos que é nosso? Veja como o nosso subconsciente não sabe o que é real ou imaginário. E aquilo que eu acredito, eu crio. Então, eu crio a necessidade a partir de uma crença que eu tenho, de pensamentos que eu tenho. Por exemplo, gente, são exemplos, tá? São inúmeros, não é o único. Quantos de nós, né, em algum momento, fomos numa farmácia, fomos às comprinhas na farmácia e compramos comprimidos, remédios para dor de cabeça, para gripe, para, né, se caso eu precisar ou alguém da minha família precisar, eu já tenho. Pois é, então, fazendo isso, qual a mensagem que a gente está enviando para o universo, né? Exatamente. Quando eu penso que eu preciso, que eu necessito, que pode faltar, eu estou criando a necessidade na minha vida. E o universo, Deus, né, como você quiser chamar, como ele sempre nos ouve, ele cria situações de necessidade e de falta. Então, crenças com escassez estão ligadas a essa necessidade, essa falta, né? Estão ligadas à fome, crenças com dinheiro, com prosperidade. E pelo conceito sistêmico, nós carregamos essas crenças
dos nossos ancestrais, mas elas não nos pertencem, mas a gente carrega. Então, por exemplo, como eu posso ser abundante em todos os sentidos, né? Ou ter dinheiro, se os meus antepassados não foram abundantes e não tiveram dinheiro? Percebe como carregamos padrões de escassez e que limitam a nossa consciência para uma consciência mais próspera, mais abundante? Muito bem. E tem uma outra crença limitante que é a crença da humildade, né? Essa é complicada porque a gente faz muita confusão, né? Infelizmente, devido a pensamentos religiosos, nós carregamos a ideia de humildade, vinculando a humildade à pobreza. Ser humilde não é ser pobre, gente. E aí tem outra crença atrelada a isso, que é, se a humildade tem a ver com pobreza, então o rico não é humilde. Percebe? Absurdo, né? Existe uma relação direta. Então, humildade não tem nada que ver com status social ou com status financeiro. Existem muitos pobres extremamente arrogantes, assim como existem ricos extremamente humildes, né? A verdadeira humildade é aquela ensinada por Jesus. Você quer saber o que é humildade? Vai lá no Evangelho, está tudo lá. Né? Na passagem do lava-pés, por exemplo, o registro de João, capítulo 13, versículos 12 a 17, ele mostra o que é que faz o verdadeiro líder, né? Que é quem? É aquele que serve, aquele que dá o exemplo. Em outra parte do Evangelho, em Mateus, capítulo 23, versículo 12, Jesus vai fazer a seguinte afirmação: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Essa passagem lembra a gente que a humildade é a chave para a exaltação espiritual, pois ela abre espaço para nos conectar com a nossa essência divina. Pois é, a verdadeira humildade é o estado de reconhecer a limitação do nosso ego. Olha que importante. É o desapego das ilusões, né, de controle, do poder, da superioridade. E a abertura para a verdadeira, para a verdade maior, que é algo infinitamente mais amplo, que é ser o que nós somos. Né? Que nós fazemos parte de um todo, que nós somos todos iguais e interdependentes uns dos outros. Ninguém é melhor que nem. Todos nós fazemos parte, né? Somos uma partícula de um grande sistema. Né? E já que a gente está falando de humildade, vamos falar de uma outra também, que é sobre a bondade, né? Somos bondosos conscientemente ou somos bondosos por obrigação? Né? Porque no nosso inconsciente foram implantadas, né, crenças sobre a bondade. Por exemplo, eu faço bem ao outro, eu sou benevolente, porque a minha religião exige. Né? Ou eu faço bem para o outro porque espero que o outro me dê algo em troca. Olha que interessante. Eu faço bem ao outro, eu sou benevolente porque tenho que ser boazinha, bonzinho, senão minha família não me aceita. Desde pequenininho, né? Exato, menino, seja né? bonzinho. Seja bonzinho, ó. Ainda mais nessa época, né? Se você for bonzinho, não vai ganhar presente de Papai Noel. Então, assim, eu sou bonzinho e benevolente com o outro porque eu quero criar dependência, porque eu sou eu sou extremamente manipulador e controlador? Pois é, gente. Bondade, né? Não tem nada a ver com isso. Então, se a sua bondade tem interesses, não é bondade. Porque a verdadeira bondade é aquela que não espera nada do outro. Ela é genuína, ela é autêntica, ela vem do coração. Eu pratico boas ações porque eu olho para o outro e reconheço e vejo no outro uma pessoa como eu, uma pessoa semelhante a Deus, né? A imagem e semelhança de Deus. Eu vejo no outro uma alma, uma centelha de Deus, como eu e como todos. Eu pratico boas ações porque amo e respeito o outro, com todos os seus defeitos e qualidades. Isso é muito importante. Eu entendo que o outro tem todo o direito de ser quem ele é, e eu respeito as suas escolhas. Isso é bondade. O Chico Xavier tem uma frase maravilhosa. Ele diz assim: aos outros eu dou o direito de ser como são, e a mim o dever de ser cada dia melhor. Essa é a verdadeira bondade, né? Gente, é lindo isso, né? Muito legal o que o Chico falou. Crenças relacionadas com o medo. E essa pega, né, Edgar? Essas são
extremamente limitantes porque bloqueiam o nosso poder de escolha, né? Bloqueiam o nosso livre-arbítrio. Que são coisas, gente, muito sagradas que nós temos. São coisas sagradas do nosso ser. A mais sagrada que nós temos, né? O maior controle que as nações, que os poderes estabelecidos, como por exemplo o poder político ou o poder econômico, exercem sobre a população, é introduzindo o medo. Exatamente. Porque o medo, o que ele faz? Ele paralisa. O medo impede você de seguir adiante. O medo te impede de, muitas vezes, raciocinar adequadamente. Né? E quem tem medo não tem fé, não é isso? Não acredita na perfeição divina que tudo rege. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre o medo mais adiante, tá? Então fica conosco aí que a gente vai falar mais sobre o medo. E além do medo tem a raiva, né? A raiva é outro sentimento que nós temos e que pode existir como uma crença limitante ou não limitante, a depender de como você lida com ela. Porque a raiva, ao mesmo tempo que ela pode ser limitante, ela pode ser também uma potência, sabia? E como que a gente pode diferenciar se ela é limitante ou se ela é uma potência? A raiva é uma resposta a situações de injustiça, né, ameaças ou frustração. Porém, gente, o que é injustiça? Nós estamos falando de qual justiça? A divina ou dos homens? Só com essa pergunta, nós já percebemos que podemos falar de justiça ou injustiça a partir de crenças que nos foram implantadas. Por quê? Se pensarmos na providência divina, na perfeição divina que a gente tanto fala aqui no programa, né? Será que de fato existem injustiças? Será? Pois né? é. Se existe a lei natural da causa e efeito, onde então está a injustiça? E o mesmo vale para a ameaça para as ameaças e para as frustrações, né? Por que nós estaríamos sendo ameaçados? Será que a ameaça é real ou é uma ilusão, é uma criação da nossa mente? E as frustrações? Quem fica frustrado é porque colocou expectativa em cima de algo ou de alguém. E como eu posso colocar expectativa no outro se eu não posso controlar o outro? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Como é que eu posso definir o resultado se eu não tenho controle sobre o futuro? Exatamente. Então percebem que a injustiça, a ameaça, a frustração são limitantes quando estão no nível da inconsciência? E quando expandimos a nossa consciência, esses sentimentos desaparecem. Eles deixam de existir. Então, voltando para a raiva, o caminho para deixar de lado a raiva é a empatia com os outros, com outras pessoas. Quando vivenciamos uma situação que num primeiro momento, né, pode parecer injusto, frustrante ou ameaçador, a gente precisa dar uma pausa. A gente precisa buscar o nosso centro vazio, não reagir à situação, para que possamos acessar, aí sim, a consciência do nosso espírito e escolher a ação que será a maior contribuição para nós e para os outros. Agindo assim, a raiva pode se transformar numa força motivadora e uma grande fonte de energia positiva, se bem canalizada. Ela pode ser um sinal de algo que não está legal, né? Alguma coisa que está incomodando, como uma violação de valores, uma sensação de perigo ou até mesmo uma negligência. Quando expressa de forma construtiva, a raiva pode ajudar a defender necessidades e opiniões, estabelecer limites e tornar você mais assertivo. A raiva pode parecer, a raiva pode despertar em você uma força necessária para enfrentar uma adversidade, né? E muitas vezes pode ser usada como uma energia criativa. Sim, a raiva pode se tornar uma energia criativa. E quando falamos em raiva, gente, nós não podemos deixar de falar também do perdão. Então, para controlar a raiva, é preciso aprender primeiro a perdoar a si mesmo, assim como perdoar outras pessoas. Nós fazemos escolhas equivocadas porque nós não estamos conscientes e falhamos muitas vezes, é verdade. E os outros também falham, né? E se você continuar se culpando, ou culpando os outros, sentindo raiva,
de si mesmo ou dos outros, atrairá mais energia negativa para a sua vida, impedindo que você continue a evoluir e a despertar a sua consciência. Muito bem, o outro sentimento aqui é bem conhecido do brasileiro, né? O outro sentimento limitante é a insegurança. A insegurança pode estar relacionada com a sensação de menos-valia, de incapacidade, de nunca ser bom o suficiente, ou de que não vai dar conta das situações sozinho. A gente tem um vídeo lá no nosso canal, que foi tema de um programa aqui da rádio, que fala sobre a síndrome do impostor, que tem total relação com esse tipo de crença, né? Então, se você não viu, depois você acessa lá o nosso canal, é o BIM91, BIM91. Acessa o YouTube, localiza lá o programa e assiste, que vai valer a pena. Então, essas crenças, né, estão a nível do subconsciente e há necessidade de se autoconhecer para ressignificá-las. Não acreditar em você é dar poder aos outros, porque a pessoa insegura, ela tem a necessidade constante da aprovação alheia. Ela tem necessidade da opinião do outro. Ela não consegue escolher por si mesma, né? Ela sempre pede para que o outro escolha por ela. A pessoa não se sente pertencente, inclusa. O Edgar falou dos brasileiros, mas isso eu acho que é no mundo inteiro, né? Essa insegurança também está muito ligada ao nosso sistema familiar, né? Vem lá de trás, tem raízes profundas, né, nessa insegurança. Por isso que é extremamente importante que a pessoa que sente essa insegurança se autoconhecer, né? Conhecer os seus limites, os seus valores, os seus princípios, saber, como disse Jesus, falar sim, sim, não, não. Isso é muito importante. Então, e para vencer a insegurança, é necessário, né, rapidamente aqui falando, conhecer, né, isso é fundamental, conhecer-se a si mesmo, né? Acreditar mais em você. Cuidar mais de si mesmo também, pensar positivamente. Não se comparar com os outros, esquece os outros, esquecer o passado e olhar para frente, para a sua vida, né? Dar um passo em direção à vida. Outra, essa daí o pessoal vai assustar, né? Crença limitante, coragem. Coragem. Falar de coragem, falar de fé, falar da perfeição divina, gente. No Espiritismo, a coragem é uma virtude que se manifesta na capacidade da gente enfrentar os desafios da vida com serenidade, com confiança. Mesmo, né, aqueles momentos de adversidade. Ter fé, gente, é acreditar, ter a certeza de que tudo segue a perfeição divina, tudo tem um propósito. Mas, bom, agora... É crença, hein? É crença. Agora que nós já exploramos, né, bastante essas crenças que limitam a nossa evolução, a nossa expansão de consciência. E, gente, olha só, a gente citou algumas, mas são muitas, tá? Então, é muito importante esse trabalho de autoconhecimento, de olhar para o seu inconsciente, né? De tirar coisas ali. E como que você faz isso? Repare nos padrões que você repete, as coisas que acontecem na sua vida, né? Mas, enfim, já que a gente já explorou bastante essas crenças, algumas crenças que limitam a nossa evolução, a nossa expansão de consciência, nós vamos falar como fazer para superar, né, essa programação limitante da mente. Para que a gente entre nesse novo ciclo, que está aí, né, como o Edgar falou, batendo nas nossas portas, com muito mais sabedoria, com poder de criação, criando bênçãos em nossas vidas. Porque quando você expande a sua consciência espiritual, o universo se abre para infinitas possibilidades que estão, sim, disponíveis para você e para todo mundo. Pois é, mas antes da gente dar essas dicas, a gente vai fazer uma pausa rapidinho para o nosso intervalo comercial. Já já a gente volta. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente no WhatsApp, o número da Eliane é o 11 98420 9959. 11 98420 9959. E o meu número é o 11 97563 3113. 11 97563 3113. A gente volta já já com mais Mentes Além do Tempo. Até já!